Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores, se não o maior desafio de quem cria filhos. Como achar aquele equilíbrio perfeito entre ser firme quando precisa e, ao mesmo tempo, ser sempre gentil. É uma jornada para a gente se tornar o que os especialistas chamam de um preparador emocional. E aí? Essa é a grande questão, não é mesmo? Chega aquele momento de birra, de teimosia, a criança não obedece e agora? Qual caminho a gente segue? Impõe a regra com toda a rigidez ou acolhe o que ela está sentindo com gentileza? Pois é, essa dúvida constante é o nosso ponto de partida hoje. Para a gente entender melhor esse dilema, vamos pensar numa imagem, numa espécie de mapa. É o mapa da parentalidade. Imagina que ele tem dois eixos, tá? O eixo que sobe e desce, o vertical, mede a gentileza. Lá em cima, muita gentileza. Lá embaixo, pouca. Já o eixo que vai de um lado para o outro, o horizontal, mede a firmeza. Para um lado, muita firmeza. Para o outro, pouca. Cada estilo de educar se encaixa em um desses 4 espaços, criando um clima emocional diferente em casa. E para a gente navegar por esse mapa, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender esses quadrantes. Depois, vamos dar uma olhada nos caminhos que, não funcionam muito bem e por quê. Aí sim, vamos para o guia do preparador emocional, ver como aplicar isso no dia a dia e, por fim, entender o legado incrível que essa abordagem deixa lá na frente. Ok, vamos começar. Primeiro passo, entender onde a gente está nesse mapa. E olha, reconhecer o próprio estilo não é para sentir culpa não, de jeito nenhum. É, na verdade, o primeiro passo para a gente criar os filhos de um jeito mais consciente. A pergunta é, no nosso dia a dia, em qual desses espaços a maioria das nossas interações acontecem? Agora, vamos explorar aqueles 3 estilos que, muitas vezes, até nascem de uma boa intenção, sabe? Mas que a longo prazo podem trazer consequências bem negativas. O objetivo aqui é só identificar, porque é a partir daí que a mudança acontece. O primeiro é o estilo autoritário. Ele fica lá naquele quadrante de muita firmeza, mas quase nenhuma gentileza. A gente reconhece por regras super rígidas a necessidade de obediência cega e o uso de críticas, punições e até medo para manter o controle. A comunicação é de uma via só, são ordens sem muito espaço para diálogo. E qual é a conta disso lá no futuro? A ciência mostra que um ambiente de medo constante faz o corpo liberar muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso pode até afetar o desenvolvimento do cérebro. O resultado? Adultos com baixa autoestima, que não confiam no que pensam, ou, no outro extremo, que se tornam super rebeldes. Nos 2 casos, a capacidade de criar laços saudáveis fica bem comprometida. Agora, lá do outro lado do mapa, a gente tem um estilo permissivo. Aqui, a gentileza está lá no alto, mas a firmeza quase não existe. E é super importante a gente ver que tem 2 tipos, tá? Tem o indulgente, que é aquele que dá muito afeto, mas quase nenhum limite, e tem o negligente, que infelizmente oferece pouco afeto e também nenhum limite, o que acaba gerando uma sensação de abandono. A falta de limites, mesmo quando vem cheia de amor, também tem um preço. Crianças criadas assim podem se tornar adultos com uma dificuldade enorme de lidar com as frustrações da vida. Isso pode levar à imaturidade, dependência, e no caso da negligência, há uma sensação profunda de não ser bom o suficiente porque a falta de regras foi entendida como falta de cuidado. Então, se esses caminhos não são os ideais, qual é a alternativa? É agora que a gente entra no quadrante do equilíbrio, o do preparador emocional. É aquele que consegue combinar, de propósito, muita firmeza com muita gentileza. A virada de chave mesmo, para entender esse estilo, é dar um novo significado para uma palavra, disciplina. A raiz dela vem de discípulo, ou seja, aluno. O objetivo da disciplina não é punir, não é controlar pelo medo, é ensinar, é guiar, é preparar para a vida. E só essa mudança de pensamento já transforma tudo. Esse estilo se apoia em 3 pilares. O primeiro é o afeto, que cria uma conexão segura. Pensa bem, uma criança que se sente amada, aceita, fica neurologicamente mais aberta para aprender e colaborar. O segundo é a informação. É explicar que os limites existem para proteger e não para castigar. E por último, os limites, que são as regras claras, consistentes, que dão a estrutura e a segurança que toda criança precisa para se desenvolver. E quando a gente coloca as 2 abordagens lado a lado, a diferença fica gritante. A disciplina que ensina constrói habilidades, fortalece a conexão. Já a punição autoritária só quer controlar e acaba gerando distância. Uma ensina a pensar, a outra ensina a ter medo.
Ok, a teoria é linda, mas como é que a gente traz isso para o caos do dia a dia? Vamos agora para a parte prática. Um verdadeiro kit de ferramentas para fazer a firmeza e a gentileza andarem juntas sem cair nos erros comuns de ir para um extremo ou para o outro. Para aplicar esse equilíbrio na prática, a gente pode seguir 5 passos básicos. Primeiro, criar regras claras antes da confusão acontecer. Segundo, explicar por que elas existem. Terceiro, e esse é o pulo do gato, validar o sentimento da criança. Filho, eu entendo que você está chateado, mas ser firme no limite, mas não pode bater. Quarto, permitir a frustração. Não precisa salvar a criança de todo o desconforto. É lidando com as pequenas frustrações que a gente cria resiliência. E quinto, a comunicação não verbal. Um tom de voz calmo, uma postura firme, isso transmite muita segurança. Essa frase resume bem a importância da consistência. Quando a disciplina é baseada em acordos que já foram feitos, ela deixa de ser uma reação ao nosso cansaço, ao nosso humor. Isso ajuda a gente a não agir no impulso e cria um ambiente previsível, seguro, onde a criança sabe exatamente o que esperar. E olha só alguns exemplos de como isso soa na prática. Frases assim fazem 2 coisas ao mesmo tempo. Mostram uma empatia pelo sentimento, que é a gentileza, e mantêm a regra que foi estabelecida, que é a firmeza. Elas ensinam uma das lições mais valiosas da vida. Todo sentimento é válido, mas nem todo comportamento é aceitável. E por que todo esse esforço vale tanto a pena? Vamos agora para a nossa última parte, para a gente ver o impacto transformador que essa preparação emocional tem na vida adulta de uma criança. É aqui que a gente colhe os frutos. E para a gente entender o tamanho disso, a ciência traz um número poderoso. Especialistas estimam que até 85% do sucesso na vida não vem do QI, na inteligência lógica, mas sim da inteligência emocional. E é exatamente essa competência que o estilo do preparador emocional constrói, um pouquinho a cada dia. Uma criança criada nesse ambiente se torna um adulto seguro, resiliente. Desenvolve uma boa autoestima, responsabilidade, empatia. Tem mais chances de sucesso na escola e nas relações sociais. E talvez o mais importante de tudo, constrói um laço de confiança e respeito com a família que só se fortalece com o tempo. Chegando ao fim, a grande questão não é sobre se tornar pai ou mãe perfeito da noite para o dia. Perfeição não existe, né? A verdadeira questão é: qual o primeiro passinho que dá para a gente dar hoje nessa direção? Talvez seja explicar o porquê de uma regra ou validar um sentimento antes de corrigir um comportamento. Cada pequeno passo, quando a gente repete com consistência, constrói um legado para uma vida inteira.